Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, queria até compartilhar com os irmãos, hoje é ceia, nós vamos pregar sobre ceia, mas eu gostaria de, nesse tempo, estabelecer algo. De um tempo para cá, acho que de 1 ano, 2 anos para cá, não tem mais nada oculto, mais nada escondido. Tudo está escancarado, claro. Antigamente, nessa época de carnaval, era uma festa cultural, era só uma festa de cultura, que tinha dança, para brincar, né? A farra de carnaval. Hoje não. Hoje você entra nas redes sociais, é claro, não tem mais nada escondido. Eu estava vendo um vídeo, vi vários vídeos, depois que você vê o algoritmo cada mandando outro para você, e encheu de vídeo de macumbaria, né? Na minha rede social. E aí você vai dizer, pastor, mas o senhor está falando aí então? Não, eu estou no ambiente da minha igreja, que é regido por um estatuto, que é regido por um regimento interno. Eu vivo num país laico, livre, e eu posso expor minha opinião. Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Mas deixa eu falar, porque eles são claros em dizer. Eu só vou repetir o que eles estão dizendo. Que carnaval sim é festa da macumba. Eles estão dizendo que nesse sexta-feira foi aberto um portal para liberar demônios, que só servem e só podem estar nesses dias, que começa na sexta-feira e vai até a quarta-feira. Eles são liberados para estar no Brasil, nessa festa. Pastor, há quanto tempo o senhor sabe disso? Eu sei disso há 25 anos atrás, quando fazia a libertação de uma bruxa. Há 25 anos atrás. 25 anos, 23 anos. Eu me lembro quando ela me disse a respeito desse... Entrou a época de carnaval e ela ficou mais ruim. Nós tivemos muito problema. Ela ficava possessa mais vezes. Percebia que era outro tipo de demônio. Um dia, conversando, perguntando para ela, ela disse, é que nessa época vem demônio de todo lugar do mundo para o Brasil. Se pudesse dizer assim, o mundo fica penso, das trevas visitar o Brasil. Eu recebi no meu Instagram uma escola de samba, se eu não me engano é de Tatuapé, se eu não estou enganado, que eles entram num carro alegórico, no carro alegórico tem um homem sendo enforcado, e a bateria de frente, com homens e mulheres fantasiados de preto, dizendo que estão liberando a maldade, estão liberando maldição. Claramente está lá no enredo da escola. Eu não estou inventando, não estou interpretando, está lá, você entra lá, está escrito o que aquilo significa. Eles estão liberando maldição, maldade, violência. Sabe o que é o que se faz no carnaval? Eles liberam, se é que a gente pode usar esse termo, profeticamente, os atos proféticos deles. Aquilo que o mundo espiritual está pedindo, eles vão liberando. E está liberando na onde? Na nossa nação, na nossa terra. Pastor, é isso? É contra isso que a gente está lutando. Pastor, mas o que nós temos a ver com isso? Nós temos a ver com isso, é que esses demônios são liberados mesmo. Eu não sei se você sabia, a carta de Judas diz,
E para você ter uma ideia, não é só para te assustar, mas para você saber como que funciona o mundo espiritual. Quando eu conto o testemunho dessa bruxa, é para você saber como que a coisa funciona. Essa mulher não conhecia nada da Bíblia. Um dia ela falou para mim, ela me disse assim, que ela sabia que tinha uns demônios presos. Ela me disse assim: Cláudio, por que tem demônios presos? Eu falei: do que você está falando? Ela falou: não, eu fiquei sabendo que tem demônios presos e que eles estão guardados por um tempo. Aí eu peguei a carta de Judas, peguei de Apocalipse e falei a respeito dos demônios que estão guardados em prisões, que vão ser liberados para um momento na história. Pastor, e o que a gente tem a ver com isso? Eu quero dizer para você que há um tempo em que a igreja precisa de se alinhar com Deus. O Papa está morrendo. O Papa sempre é um ponteiro, a liderança papal, ela sempre é um marco para aquilo que está acontecendo no mundo. O Papa está morrendo, e sempre em troca de Papa, você vai perceber que o que melhora ou piora. Um dos melhores papas que nós tivemos foi o João Paulo II. Aquele homem, Deus segurou o coração daquele homem ainda, que muitas coisas não aconteceram porque ele não permitia. Aí você começa a ver a coisa desgringolar. Daqui a pouco esse vai partir, vai entrar o outro. Já estão dizendo que o outro que vai entrar é completamente alinhado com a agenda apocalíptica. Pastor, do que você está falando? Eu estou dizendo, meu irmão, que a igreja de Jesus, você precisa de entrar num lugar de saber se você é ou não é. Eu disse isso quinta-feira. Quinta-feira eu disse, é uma verdade, preste atenção no seu coração. Aquilo que a igreja trabalha para manter, Deus fala que quer jogar fora. Pastor, do que você está falando? Aquilo que a igreja trabalha para manter, Deus fala que quer jogar fora. Aquilo que a gente quer segurar, Deus quer pôr para fora. Por quê, pastor? A Bíblia diz assim: ou você é quente ou você é frio, porque se você for morno eu vou te vomitar da minha boca. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero um posicionamento do seu, ou você é ou você não é. Aonde você está não me serve. Mas nós temos medo de dizer isso para as pessoas, achando ou pensando assim: mas se você falar isso, vai que ela fica triste e vai embora de vez. Mas não é o que Jesus está dizendo? Mas não é a proposta do texto, não é a palavra que está dizendo? Ou você é isso, ou você é aquilo? Não, não sou eu, é Ele que está dizendo. Ou você é, ou você não é. Esse luz com fusco, luz com treva, Ele está dizendo: não, assim não vai dar certo. Sabe por quê, irmão? Porque não existe neutralidade no reino espiritual. Você pode estar ouvindo aqui dizendo assim: eu não tenho nada a ver com essa briga. Ei, escute, tem. Pastor, eu não tenho nada a ver com essa briga. Tem. Escute, não há neutralidade no reino espiritual. Por quê? Vou repetir tudo que eu disse quinta-feira, algumas coisas. Deus está me levando a fazer isso. A Bíblia diz assim: aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Escute, vamos fazer a leitura do texto. Aquele que crê será, significa que o quê? Que vai acontecer. Salvo, creu, salvo. Aí diz: e aquele que não crê, já está, não vai ser. O problema é que a gente tem uma ideia e Satanás coloca no nosso coração assim: não é tempo ainda, dá tempo, pode continuar onde você estiver. Não, você precisa tomar uma decisão agora. Você sabe a história? Oswald Smith, um dos príncipes de missões contemporâneas, num dos livros desse, Paixão pelas Almas, ele conta, ele faz uma conjectura de uma reunião no inferno. E ele diz assim: que Satanás, por conta do avanço da evangelização nos continentes, ele faz uma reunião com os principados, com os príncipes
dos continentes, dos principados, e diz assim: o que está acontecendo? Por que que os cristãos estão avançando e levando o reino do outro? E aí eles começam a discutir, e aí ele pega e diz assim: o que que vocês vão fazer para impedir esse avanço? Aí o principado do continente asiático diz assim: eu vou colocar uma perseguição sobre eles, e vou matá-los, vou prendê-los, vou torturá-los, para que o reino não avance. Satanás disse: boa ideia, vai e faça isso. Passado algum tempo, voltaram e tiveram uma reunião de novo, e os números não eram bons. E Satanás pergunta: o que aconteceu com a estratégia? Você disse que você ia torturá-los, matá-los, prendê-los, mas o reino parece que dobrou, está avançando, o nosso adversário está ganhando campo. Você não fez o que você disse que ia fazer. E o principado, o demônio maior, disse assim: meu mestre, eu fiz exatamente o que eu lhe disse, mas para cada um cristão que eu matava, 10 se convertia. Para cada 5 que eu prendia, 50 se convertia. Essa não é uma boa estratégia. Satanás pensa e diz: é verdade. Aí ele olha e pergunta para o principado do ocidente, e olhando os relatórios, ele diz assim: percebo que os números do ocidente melhorou. O que você fez? Compartilha conosco a sua estratégia, para que possamos parar o avanço do nosso adversário. O demônio, o principado do ocidente, diz assim: eu já tentei de tudo, eu já tinha tentado de tudo, até a estratégia do nosso companheiro da Ásia, em prendê-los, matá-los, mas eu descobri numa reunião com os meus liderados, me fizeram uma proposta muito boa. Aí Satanás compartilha conosco então, para que todos possamos vencer o adversário. Ele disse assim: não adianta nós dizermos que o que eles pregam é mentira, porque é verdade. Não adianta nós persegui-los, matá-los, prendê-los, porque cada vez que fazemos isso, o amor aumenta mais, o testemunho dos mártires, o testemunho dos fiéis a Deus, gera uma comoção, e eles se multiplicam mais ainda. Aí Satanás, já impaciente: então diga, qual é a estratégia que você tem usado? Ele diz assim: eu não os mato, eu não os persigo, eu não os prendo, eu não nego que é verdade. A única coisa que nós temos semeado na mente e no coração deles, que quanto à decisão deles, não precisa de ser hoje. A única coisa que nós dizemos para eles, que sopramos no ouvido, nos seus corações: não precisa de tomar a decisão hoje, deixe para amanhã. Apesar de ser uma história, uma conjectura, ela é carregada de verdade. Se nós tivéssemos os números da igreja perseguida, nós saberíamos que está acontecendo um dos maiores avivamentos hoje, na China e na Coreia do Norte. Eles não têm templo, eles não têm ar-condicionado, eles não têm banda, eles não têm pastor pregando, mal eles têm Bíblia. Mas é um dos maiores avivamentos que acontece hoje. E aí a gente olha para a igreja do Ocidente. O
berço do avivamento mundial, Europa. As igrejas viraram boates, mercados, indústrias. E as que ainda não viraram é porque há uma lei de patrimônio histórico. Quando você vai ali nos Países Baixos, Holanda, eu estava vendo uma reportagem em Amsterdã. A prostituição, ela é legalizada e as mulheres ficam seminuas numa vitrine, como se estivesse expondo roupas. Elas ficam nuas e seminuas, está o preço do programa, numa rua, num bairro completamente. Escócia, Alemanha, berço da reforma. Itália foi onde aconteceu um dos maiores avivamentos. País de Gales, estamos falando dos Países Baixos. País de Gales foi onde aconteceu o maior avivamento com Oral Roberts. Não é Oral Roberts, não. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Um dos maiores avivamentos que alastrou por toda a Europa. E essa chama foi parar lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, na rua Azusa. Estados Unidos, um dos berços do cristianismo, a bandeira que balança de país livre, de país cristão. Estados Unidos, toda a sua constituição é baseada na Bíblia. Hoje é um país que está vivendo uma apostasia enorme. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, os brasileiros são muito bobos. Por que você acha que os americanos amam vir aqui no Brasil, irmãos? Por que vocês acham que eles amam vir aqui ministrar? Porque o fogo, a fome que existe no Brasil não tem lá. Por que está cheio de americano passeando pelo Brasil? Meu irmão, o que americano tem que vir ensinar de fogo para o Brasil? Então, eu não estou, por favor, não é pejorativamente que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você entender aonde nós estamos na história da igreja. Aqui ainda existe uma promessa de que vai se despertar um dos maiores avivamentos da terra e que nós seremos celeiros de missões. Meu irmão, as pessoas ainda continuam, é o brasileiro que não enxerga isso. Se você vê o que está acontecendo no mundo, há uma movimentação toda a favor para que volte a ter um ambiente onde haja uma grande colheita. Eu creio nessa grande colheita dos últimos dias. Agora, uma coisa que a igreja precisa entender: sair da distração. Eu tenho orado, irmãos, nesses dias, e agora, acabou o carnaval, eu entro num jejum, porque eu tenho sentido e tenho entendido que é tempo da igreja buscar. Eu queria te convidar, se você quisesse, no próximo domingo, eu vou trazer uma ministração a respeito disso. A igreja precisa de entrar num tempo de consagração, de busca. Ou nós entendemos que nossa vida tem que estar alinhada com Deus e viver do jeito que Ele quer. Deixa eu dizer uma coisa para você: macumba, maldição, o demônio não toca na vida de quem anda com Deus e tem o Espírito Santo na vida. Agora se afasta do Senhor, vive uma vida desregrada, é a consequência do próprio pecado que vem sobre nós.
Eu creio que vai vir um despertar grande de Deus sobre esses dias, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Vai vir um tempo em que o Senhor vai colocar fome em nós de novo. Eu sinto isso. Mas nós precisamos de entrar num lugar de busca. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa. Sabe aonde Satanás trabalha? Satanás sempre vai trabalhar nos nossos 5 sentidos. Que sentimos, que vemos, que tocamos, os 5 sentidos, o que queremos. Ele sempre vai trabalhar nessa área. E sabe uma coisa que Satanás sempre quer colocar dentro da igreja? Escute, sempre quando há uma colheita, Satanás sempre põe joio no meio. Escute, irmãos, dentro da igreja sempre vai ter aqueles que são e os que não são. Sempre. Sempre foi assim, sempre vai ser. Agora eu preciso saber separar quem é e quem não é. Eu preciso escolher com quem eu ando, com quem eu sento, com quem eu converso. Eu preciso de ser um agente de transformação na igreja, de bênção. O mundo espiritual, ele se move de uma forma assim, concordância. O poder da concordância, que nós concordarmos. A Bíblia diz, o que 2 ou 3 concordar será ligado. É um lugar de fé, amém, irmãos? Então, queridos, que você entenda este lugar. Está aí, meu irmão, a coisa está pipocando, a turma lá está arrebentando lá fora. Os demônios estão sendo liberados, irmão, mas de caminhão. Está chegando de vasculante. Pastor, misericórdia. Aí, irmão, pede misericórdia mesmo. Pastor, eu senti que na minha casa pesou. É isso mesmo. Pastor, você está me deixando com medo. É, fica com medo mesmo. Pastor, eu não vou dormir. Não durma mesmo, até hora. Pastor, você está me deixando apavorado. Se apavore mesmo. Porque eu vou fazer o quê? Aí você vai orar, vai buscar Deus. Nossa, pastor, eu vim com o coração tão gostoso para receber uma palavra. O senhor está me assustando. Não, irmãos. Nós precisamos trabalhar com discernimento. E é um tempo em que Deus está chamando os seus trabalhadores, amém?